Hoje nós vamos à quarta mensagem dessa série Vida Contagiante. E o tema de hoje é Força Contagiante. Durante 7 domingos, 40 dias de oração, 6 semanas, nós estamos meditando sobre essa temática. Falamos já do coração contagiante, da atitude contagiante, da mente contagiante, e hoje vamos falar sobre força contagiante. Queria que você abrisse lá Efésios capítulo 6, verso de número 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem achou aí, diz amém. Amém. Quanto ao mais, diz a minha versão aqui: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A NVI diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos ler juntos? Ali o que está na tela. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se há, meus irmãos, uma recomendação da palavra de Deus, que nós devemos nos fortalecer, é porque há um risco na nossa vida de enfraquecer. Se Paulo disse, fortaleçam-se, busquem a força de Deus, é porque você pode, em algum momento da sua vida, ou passando por alguma dificuldade, ficar mais fraco, ou ir enfraquecendo. Há um perigo na vida do crente dele perder o vigor e de ficar pelo caminho. Por isso, fortaleçam-se no Senhor. Amém? Me ajuda aí, fala a pessoa que está do seu lado. Fortaleça-se no Senhor, não é em qualquer pessoa. Quem deseja aqui ser uma pessoa mole? Tem alguém que deseja aqui ser uma pessoa fraca? Sem ânimo, sem vida, sem graça, sem expressão? Alguém deseja ser o crente sabor chuchu? Tem algum chuchu aqui nessa noite? Ou alguém que quer ser um chuchu? O chuchu é um alimento fraco. Diz os especialistas que ele tem 3 vitaminas: A, B e C: água, bagaço e casca. Só serve para isso. Se você põe ele com sal, ele fica salgado. Se você põe com ovo, ele põe o gosto do ovo. Se você põe com pimenta, ele fica com gosto da pimenta. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para sermos impactantes. Aonde o crente está, ele tem que ser luz. Ele tem que fazer a diferença. Nós não fomos chamados para ser os insossos da terra. Pelo contrário, nós somos chamados para ser o que, irmãos? Sal da terra. Queremos ser fortes e precisamos ser corajosos. Queremos, como recomenda a palavra de Deus, e está escrito em Josué capítulo 10, versículo 25, uma palavra para Josué, Deus dizendo: disse-lhe Josué, não tenham medo, não desanimem,
Sejam fortes e corajosos. Vamos falar esse final? Sejam fortes e corajosos. A expressão que mais aparece na Bíblia é a expressão não tenham medo. Alguém contou que essa expressão aparece 365 vezes na Escritura. Não tenham medo. E aí alguém com a mentalidade criativa pensou numa coisa: talvez, se tem 365 não tenham medo na Bíblia, é porque nós precisamos dessa palavra todo dia do ano. Não tenham medo. Não tenham medo. Nós estamos lutando, meus irmãos. A vida não é sombra e água fresca. A vida não é mar de rosas. A vida cristã é batalha diária. E Jesus Cristo disse: vocês vão passar por aflições, mas tenha de bom ânimo. É preciso entender que a força que nós precisamos para enfrentar, ela tem F maiúsculo. Ela se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos fortalece. E aqui em nossa igreja, nós queremos ser gaditas. Porque diz lá, 1 Crônicas, que Davi tinha 11 homens da tribo de Gade, que o rosto deles era como o rosto de leões. O menor valia por 100. E o melhor deles valia por 1000. Cara de leão. Cara de leão. Não cheiro de leão, cara de leão. Entendeu? Então, meus irmãos, como é que nós podemos ter uma força que seja revigorada e você possa viver uma vida contagiante? 10 princípios nós vamos seguir numa martelada só. Primeiro, conheça e reconheça as suas. Vamos falar? Conheça e reconheça a sua fraqueza. Pastor, não entendi nada. O senhor começou a falar de força, revigorar, 10 princípios para revigorar. Aí o primeiro princípio para ser forte é reconhecer que eu sou fraco? Como é que pode isso? O primeiro princípio para ser forte é reconhecer as suas fraquezas, conhecer e reconhecer, ou seja, precisamos identificar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu sobre a inspiração do Espírito: minha graça é suficiente para você, ou minha graça te basta, em outras versões, pois o meu poder se aperfeiçoa onde, irmãos? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Primeiro princípio para ser forte é admitir que é fraco. O Facebook tem muito, né? Os fortes. Só os fortes entendem. Só os fortes fazem isso. Só os fortes. Irmão, isso pode ser até uma boa coisa para princípio de motivação e autoajuda. Mas, olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender que nossa vida e nossa história é fraqueza. Fraqueza. A fraqueza do crente é diferente da fraqueza do mundo. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu estou gerando dentro de mim dependência de Deus. É um princípio de força, ser dependente de Deus.
É um princípio de força não achar que você é o cara, aquele que resolve tudo, aquele que pode tudo, aquele que está acima de tudo e de todos. Você depende de Deus. Jesus disse que o ramo que está ligado à videira produz fruto, mas se tirar o ramo da videira, o que acontece com ele? Vai ter que ser lançado fora, porque para mais nada serve. Se nós queremos produzir alguma coisa, nós precisamos entender que isso só acontece quando a gente recebe a vida de Jesus Cristo. Quem não encara e lida e trata as suas fraquezas, vai ter a sua força drenada e enfraquecida. Se você não admite que você tem alguns pontos fracos na sua vida, você está sendo uma presa muito fácil para cair. E Paulo disse muito claramente: aquele que pensa estar de pé, tem que fazer o quê? Cuide para que não caia. Ninguém cai porque pensa que é fraco. A gente cai quando pensa que é forte. Ninguém cai porque pensa que não pode. A gente cai quando pensa que pode. E não cuida nem vigia das suas fragilidades. Meus irmãos, nós somos seres humanos. Nós temos limitações físicas, emocionais e espirituais. A sua carne nunca vai melhorar. A sua carne, ela só piora. O que resolve é você admitir a fraqueza da carne e buscar o fortalecimento do Espírito Santo. O inimigo nunca vai arrefecer contra nós. Pelo contrário, ele trabalha todos os dias para destruir você e a sua família e a sua fé. E se você não admite isso e não anda dependendo de Deus, você pode se tornar uma pessoa fragilizada. Reconhecer a sua fraqueza te fará uma pessoa mais forte. Entendeu? Reconhecer a sua fraqueza te fará uma pessoa mais forte. Apenas isso. Quais são as dificuldades da sua vida? Pastor, eu tenho dificuldade de controlar as minhas finanças. Mas você nunca admite isso e nunca pede ajuda. A minha dificuldade são os meus olhos. Eles só me levam para caminhos errados. Minha dificuldade minha fraqueza é o meu tempo. Eu não consigo controlar o meu tempo. Minha fraqueza é o meu temperamento. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Minha fraqueza é a língua. Eu não consigo guardar minha língua. Toda vez que tem algum comentário assim com a vida dos outros, começa me dando um ciricutico, um negócio assim, que eu fico coçando para falar. Reconhece isso diante do Senhor. Talvez você não tenha coragem de admitir diante das pessoas, mas admite diante de Deus. Senhor, as minhas falhas têm sido nessa área. Eu preciso da força do Senhor para eu não cair nem vacilar. Tancredo Neves dizia que tem 3 barras que destroem a vida de um homem. A primeira delas é a barra do poder. Todo homem tem que ter cuidado com essas 3 coisas: a barra do poder, a barra do ouro e a barra da saia. Que é isso, pastor? Estou acima das tentações. Eu não me corrompo. Eu sou o cara mais honesto que existe. Eu nunca vou cair. Quando eu começo com esse papo, eu já começo a ficar preocupado. Uma vez eu estava aconselhando um irmão já há muitos anos atrás. Eu dizendo: cuidado, irmão. O inimigo quer destruir a sua vida, seu casamento. Eu já estava vendo sinais.
Mas ele diz assim: não se preocupa não, na minha vida Satanás não tem vez, eu estou acima dele. Dali a alguns meses, ele tinha caído e perdido seu casamento. Se você quer ser forte, reconheça as suas fraquezas e ande na dependência de Deus. Segundo princípio, meus irmãos, para ser forte, você precisa confessar os seus pecados ocultos e mudar de vida. Vamos falar? Confesse seus pecados ocultos e mude de vida. Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, ou enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Uma das coisas que mais destrói o cristão é ele não tratar seriamente com o pecado. Uma das coisas que mais adoece a vida cristã e mais enfraquece o cristão é ele não confessar os seus erros. E até o inimigo usa essa estratégia e ele diz assim: nunca fale disso para ninguém, nunca compartilhe a sua fraqueza com ninguém, nunca peça ajuda. Esse assunto é um assunto que você nunca deve falar, é um assunto oculto. Quem gosta de coisa oculta é o rabudo. E quanto mais oculto tem coisa na nossa vida, mais a nossa energia espiritual vai sendo drenada. O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Precisamos pensar, irmãos, porque o próprio físico é afetado pelo pecado. Davi está dizendo o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, eu estava secando, os meus ossos se secaram. Como é que o pecado afeta o físico? Aquele homem que desceu do telhado para Jesus curar, na casa de Pedro, Marcos capítulo 2, quando ele chega diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala com ele não é: você está curado. A primeira coisa que Jesus fala com ele é: filho, perdoados estão os teus pecados. O que jogou aquele homem na cama? O que entrevou aquele homem? Pecado. E Jesus entendia que primeiro ele precisava tratar o pecado. Por isso a primeira coisa que ele tratou não foi a doença, foi o pecado. Você precisa ser perdoado do seu pecado. Você está perdoado. E aí os homens ficaram: quem é ele para perdoar pecado? Ele diz assim: o que é mais fácil? Perdoar ou fazer com que ele levante dessa cama? E ele disse: agora sim, toma o teu leito e anda. Ao tratar a sua vida, nós precisamos pensar, irmãos, porque o pecado nunca vai nos fortalecer, o pecado sempre vai nos enfraquecer. Mas quando você confessa e deixa, quando você muda de vida, quando você busca essa mudança, sua alma será forte, seu espírito será restaurado e o seu físico será curado. O pecado afeta a vida exterior. Muitas das doenças psicossomáticas que a psicologia, a psiquiatria fala que é reflexo daquilo que está dentro de nós, também é fruto do pecado, principalmente de ódio, de amargura, de mágoa que você guarda no seu coração. Nem todo câncer é proveniente disso, mas muitos tumores malignos aparecem pela falta de perdão. E aí você precisa pensar e abrir seu coração e pedir a cura divina. A psicologia já reconheceu que a verbalização é importante, você começar a falar, mas isso na Bíblia tem outro nome, chama confessar, abrir o coração. Terceiro lugar, cultive seus pontos fortes. Agora nós vamos falar do forte. Vamos falar juntos? Cultive seus pontos fortes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado. Todo mundo aqui tem ponto fraco e todo mundo aqui tem
ponto forte. Aquela pessoa que diz assim, eu sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo. Eu sou bom em português, matemática, ciência, história, psicologia, filosofia. Sai dele. Ninguém é bom em tudo. Eu sei passar, cozinhar, lavar, limpar a casa. Tem uma coisinha lá que você não gosta de fazer. Eu gosto muito de fazer doce, diz alguém, mas não gosto de salgado. Eu gosto muito do salgado, não gosto do doce. Eu gosto muito de lavar, não gosto de passar. Eu gosto muito de lavar a louça, mas não gosto de cozinhar. Eu gosto muito de matemática, mas português eu sou fraco. Eu gosto muito de português, mas matemática eu sou fraco. Se me botar aqui para falar em público, eu desmaio. Mas certamente você tem outros pontos fortes na sua vida. Procura que você acha. Deus te deu habilidades naturais. E habilidades naturais é para o crente e para o não crente. Falei aqui na abertura da escola de música. Deus não me deu o talento musical. Não deu. Eu até tentei, irmão. Juro que eu tentei. E tinha uma aula de violão lá na igreja. Eu sou traumatizado até hoje. Eu sei fazer o dó, o ré, o mi. Mas eu batia naquele negócio, só saía café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. E o outro ali do lado cantava. Não pode... Eu sei a música até hoje, está gravada na minha cabeça. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. E eu, café com pão, café com pão. E lá na igreja tinha um conjunto, Suave Som. E eu ia cantar, até que uma irmã com toda a sutileza de um rinoceronte virou para mim e falou assim, será que você não está percebendo que você está estragando o conjunto? Você não sabe cantar. Mas fiquei feliz que o pessoal da aula de canto aí disse que o negócio não é saber cantar, é saber a técnica. Não é ter voz boa ou ruim. Eu disse, há esperança para o ferido. O que você é bom? Pensa. Você é um cara alegre, você é um cara extrovertido, você é um cara carismático, investe nisso. Deus vai te usar muito nessa área. Você é mais introvertido, mas às vezes você tem um outro talento. Você mexe bem com computação, mas sua área não é computação, sua área é o quê? Pensa. E aí, além do mais, dos talentos naturais que nós temos os dons espirituais. Esses são só para os crentes. Seja bom no que Deus fez para você ser bom. Não caia na armadilha de querer ser aquilo que Deus não te planejou para ser. Você nunca chegará ao seu potencial quando você quiser imitar as pessoas. Tem pastores que me inspiram, e durante um tempo da minha vida, eu tentei imitar esses pastores, mas eu ficava uma cópia muito mal feita. Até que eu entendi que eu não sou o pastor Jeremias Pereira, que é um homem que me inspira, mas eu não sou ele. Ele é ele, não tem mais outro igual. Às vezes alguém ora por nós e diz, Deus te faça um novo Wilson de Souza Lopes. Não é uma oração boa. O Wilson Souza Lopes foi um pastorzão aí da década de 90, início dos anos 2000, na nossa igreja. Irmão, se você não for você mesmo, você vai começar a ser falso. E nós estamos vivendo na era do fake. O fake. O que é o fake? Já viu falar nisso? Fake. Fake é falso. Você põe lá aquilo que você não é. Você expõe aquilo que você não tem. Você vive no mundo da fantasia. Então vem para a realidade. A imagem é diferente da cara. Entendeu? Imagem é uma coisa. Você passa sei lá o quê. Fugiu o nome. Mulherada aí, me ajuda. Não, o nome mesmo daquele negócio. Você passa uma base, você passa um corretivo, aí você sai naquela foto, aí tem filtro da filmagem, você sai até bonito, louvado seja Deus, mas cara é cara, foto é foto. Cuidado com isso. Invista nos seus pontos fortes, para de viver de aparência.
Realidade é realidade. Quem é aqui da época do mimeógrafo? Ah, a turma da Arca de Noé aí, ó. Tem gente que não sabe nem que bicho é esse. Mimeógrafo, a professora fazia na matriz. E era uma máquina que rodava assim, ó, ia saindo as cópias. As últimas cópias, então, só pela misericórdia de Deus. E tinha gente que era viciado de ficar cheirando aquele negócio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. O que que diz? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o quê? O seu progresso. Quando alguém conta comigo e fala assim, você não mudou nada, eu fico triste. Fico triste. Será que eu sou a mesma pessoa? Pelo menos mais careca e menos gordo. Porque essa semana já resgatei umas roupas lá, ó, que estava esquecida no fundo do guarda-roupa. Procura se dedicar inteiramente para que todos vejam o seu progresso. Ainda está muito devagar, pastor, não está dando para ver tudo, mas eu estou no caminho, louvado seja Deus. Você é uma pessoa melhor, um profissional melhor, um servo melhor, um marido melhor, um filho melhor. Você está melhorando. Você não acerta todas, mas você está procurando melhorar. Amém, irmão? À medida que a sua alma estiver livre de todas essas coisas, você vai focar naquilo que você tem de bom, nos seus dons, nas suas habilidades dadas por Deus. Você vai melhorar e você vai ser uma pessoa melhor. Louvado seja Deus. Quarto. Vamos atrasado, vamos acelerar. Trate suas emoções e mantenha saudável. Gênesis 37, versículo 4, é José e os irmãos. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, fizeram o quê? Odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos de José interromperam a amizade devido ao ciúme do amor que o pai tinha por ele. E aí a Bíblia fala tão pesadamente, diz que eles passaram o quê? A odiar o próprio irmão. Cuidado com as suas emoções, porque elas vão te levando a só piorar. O ciúme vai gerar o quê? Ódio. E o ódio vai gerar o quê? Maldade. E aí foi só afundando. Irmão, você precisa tratar essas coisas no seu coração, senão você vai ficar uma pessoa adoecida. Trate o ciúme, trate a inveja, trate o ódio, trate a falta de perdão, trate as mágoas, trate os rancores, trate os medos, porque tudo isso é ferida no seu coração. Se você não tratar, você vai enfraquecer espiritualmente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode ser dominado pelas más emoções. Um homem de Deus não pode guardar no seu coração esse tipo de sentimento. Uma mulher de Deus não pode ter na sua vida esse tipo de coisa, porque você acha que você é forte, mas isso está te tornando uma pessoa cada dia mais fraca. Pense, porque você é o Senhor das suas palavras até ela sair por essa língua e esses dentes. Depois que ela sai, você se torna escravo delas. É melhor, irmãos, a gente tratar antes de sair, porque depois que sai, a gente se torna escravo das palavras ditas. Falar mais alto, que nós muitas vezes usamos, queremos ser aquele que fala mais alto, não vai resolver muito não. Melhora seus argumentos, que as pessoas vão te ouvir mais. Cuidado, porque às vezes em casa, nós somos um incrível Hulk, mas lá fora, nós somos os verdadeiros homens bananas.
E alguém disse: é melhor você ficar quieto e deixar as pessoas pensarem que você é burro do que falar e as pessoas terem certeza. Quinto, ande sempre bem acompanhado. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 6, diz assim: em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Então partiram o quê? Juntos. Elias queria deixar Eliseu, mas Eliseu disse: o quê? Eu sou bobo? Eu não posso perder você de vista, cara. E quando Eliseu foi tomado pela carruagem de fogo, quem estava lá e viu tudo? Quando Elias foi tomado pela carruagem de fogo, quem estava lá e viu tudo? Eliseu. E quem recebeu a porção dobrada? Agora, se ele tivesse apartado de Eliseu, de Elias, isso é a idade, mano. Eliseu não queria andar sozinho e mais, e fez a escolha certa de quem iria fortalecer a sua vida por causa da sua companhia, se andar ao seu lado. Posteriormente, Eliseu foi levantado e fez mais milagres do que Elias. Discípulo vai acabar indo mais longe do que o mestre, porque você está ensinando coisa boa. Então ande com pessoas que te abençoam, ande com pessoas que te ensinam. Não saia da comunhão, porque você vai crescer, e foge das más companhias. Ande com gente que vai te fortalecer. Ande com gente saudável, ande com gente inteligente, ande com gente bem resolvida e ande com gente forte, porque você vai pegar um pouco da força dessas pessoas. Eu tenho que andar com fraco para socorrer o fraco, mas eu tenho que andar com forte para ser fortalecido, entendeu? Anda com gente fraca, mas não para ficar fraco, mas para ajudar ele a ficar forte. Mas anda com gente forte, porque você também é fraco e você precisa ser fortalecido. Nunca pergunte a um derrotado como que é vencer. Você precisa pensar quem são os melhores da sua profissão, quem são os professores da sua faculdade, do seu curso, cola com eles. Tem aluno que a gente não lembra mais quem é, seja um aluno inesquecível, porque o professor, a hora que tiver uma vaga lá, que ele é o cara que está por dentro de tudo, ele vai lembrar de você. Agora, você é apagado. Você vai lá para turista. Pensa, irmão, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sexto, gere discípulos espirituais. João 15:8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês vão ser meus discípulos. Qual que é a marca do discípulo? A marca do discípulo é dar muito fruto. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar para gerar muitos discípulos para o Senhor. Se cada crente dessa igreja, durante um ano, ganhasse mais um, você acha que é uma tarefa muito difícil? Ganhar mais uma pessoa para Cristo? Durante esse ano de 2017, você trazer mais uma pessoa para a sua célula, mais uma pessoa para a sua igreja. Pensa em como que Deus pode te usar. E entenda que é melhor serem dois do que um. Nós precisamos fazer discípulos e não religiosos, porque o que opera na religiosidade não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus opera na vida verdadeira que nós temos, na intimidade verdadeira que nós temos com Cristo. Sétimo, é um complemento daquele ande com pessoas bem acompanhadas. Fuja das más influências e companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não se deixem enganar. Olha só, as más companhias corrompem os bons. Vamos falar juntos? As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. Você precisa passar isso para os seus filhos. Você precisa ensinar isso para os seus filhos. Se você anda com gente ruim, o que vai acontecer com você? Mas eu sou um filho bem criado, bem resolvido, bem educado.
se anda com gente mal educada, vai virar o quê? Vai virar mal educado. Eu não me corrompo, posso andar com qualquer pessoa. Está por fora. É porque a Bíblia está dizendo. Se você tiver má companhia, o bom costume que você teve, vai fazer o quê? Vai se corromper. Sua força também será medida pelas pessoas que estão andando ao seu lado. Pessoas honestas não andam com gente corrupta. Presta atenção. Olha bem com quem você está andando. Olha bem quem são suas amizades e o que ela está passando para você. Quais são os conselhos que ela tem te dado. Você chega no trabalho, brigou com o esposo, aí chega e conta para a colega de trabalho. Briguei com o marido, ela diz, larga logo esse traste. Isso é uma praga na sua vida. Isso só te bota para trás. Menino, você é nova, reconstrói sua vida. É boa coisa isso? Presta atenção. 8º, mantenha um coração de aprendiz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim, quanto a você, porém, permaneça em quê? Nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem que você aprendeu. Ser discípulo de Jesus e não ser aprendiz todo dia, você é qualquer coisa menos discípulo. Porque um dos princípios do discípulo é aprender todo dia. Discípulo é isso. É andar no caminho do mestre para aprender cada dia como é que faz, deixar o seu caminho e passar a viver as coisas do Senhor. Como é que eu sou um discípulo de Jesus e não quero ser tratado? Como é que eu sou um discípulo de Jesus e não quero melhorar? Como é que eu sou um discípulo de Jesus e não quero viver a palavra de Jesus? Tem alguma coisa errada comigo. É um contrassenso. Porque a própria palavra discípulo é sinônimo de aprendiz. Eu quero aprender algo novo todo dia. E eu quero desaprender coisas ruins todo dia. Eu quero construir e eu quero desconstruir. Isso é a vida do discípulo. Constrói coisa boa e desconstrói coisa ruim. Para ser fortalecido, será necessário aprender, reaprender e... Vê se tem ali. Tem não. Então vamos falar. Para eu ser fortalecido, vamos lá? Para ser fortalecido, será necessário aprender, reaprender e reter. Aprender, reaprender e reter. Eu aprendo, eu reaprendo e eu retenho as coisas boas. Eu retenho as coisas boas. Uma das coisas que mais me frustra é eu falar com um irmão ou irmã, não falar como um amigo, porque tem diferença entre dar uma palavra de amigo e dar uma palavra de pastor. Eu dou uma palavra de pastor e eu sei que entrou por aqui e saiu por ali. E aí muitas vezes a gente perde coisas boas porque a gente não considera aquilo que os nossos líderes estão falando conosco. Presta atenção, porque às vezes Deus fala na boca dos nossos líderes. Deus fala aqui na hora da pregação. Nós estamos aqui anunciando a verdade de Deus. Não sou eu, David, que está falando. Mas quando eu estou aqui nesse púlpito, com temor e tremor, eu estou falando e a palavra de Deus está sendo misturada com a minha palavra. Se você recebe essa palavra como uma palavra de um homem, você não está sendo um discípulo. Recebe essa palavra, aquilo que Deus está aplicando no seu coração, como uma palavra de Deus na sua vida. E se Deus falar com você, atende aquilo que Deus falou. Alguém fez uma pesquisa e disse que 72 horas, se você não fizer aquilo que Deus colocou no seu coração, o diabo vem e rouba a palavra. Cuidado, irmão.
Cuidado que você adia muitas coisas. O pastor fala, o pai fala, a mãe fala, o fulano fala. Só falta passar o vendedor de pamonha gritando na rua: pamonha, pamonha, muda de vida. E você não muda. E você está aqui hoje, na casa do Senhor, junto com irmãos. Aqui há oração, aqui há adoração. Aqui você não vem para dar lugar ao inimigo. Aqui você vem para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aqui é o lugar de reconhecer, de pedir perdão, de arrepender e de receber a força do Senhor na sua vida. 9, peça a Deus por mais fé. Lucas 17:5 diz o quê? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Os crentes que estão aqui nessa noite estão pedindo a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos falar? Aumenta a nossa fé. Fala como uma oração: Senhor, aumenta a minha fé. Se a fé pode ser aumentada, ela também pode ser diminuída. Atenção, porque os discípulos estão dizendo: nos ajuda a crer mais, busque o crescimento da sua fé, porque a sua vida vai ser fortalecida pela fé. Quanto mais fé você tiver, mais forte você será. Quanto mais fé você tiver, mais força contagiante estará na sua vida. Alimente a sua fé, alimente, fortaleça a sua fé. Para de contar a história da fé dos outros e começa a contar a sua história da fé. Ah, que aconteceu isso, que eu vi na televisão, que eu li no livro. Mas o que Deus quer fazer na sua vida? Eu falei para Deus: eu não quero contar a história dos avivamentos só de Calvino, de Moody, de não sei de quem. Porque é preciso que eu tenha experiências verdadeiras com o Senhor Jesus. Porque a minha filha, as minhas filhas não vão dizer assim: é o Deus de Calvino, é o Deus de Abraão, é o Deus de fulano. Elas vão dizer assim: é o Deus do meu pai. Eu vi Deus agir na vida do meu pai. Eu vi Deus agir na minha família. Eu vi respostas de oração chegando na minha casa, porque o meu pai orou. Isso não é só para o pastor, é para todas as pessoas. Os seus filhos vão ver a fé na sua vida. Pede a Deus sinceramente que a sua fé venha crescer, para que você esteja consciente. Irmão, o mal cresce se a gente não cuidar. Então cultive coisa boa, porque o que está crescendo nesse mundo aí é só coisa ruim, mas no seu coração está crescendo as coisas boas. Último lugar, mantenha seu foco firme. Aonde? Vamos falar juntos agora para terminar? Mantenha seu foco firme na fé em Jesus. Romanos 1,17 diz o quê? Como está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe qual é a grande estratégia do inimigo desde o jardim do Éden? É tirar o foco das pessoas de Deus. Quando ele chegou para Eva, ele roubou o foco de Deus na vida dela. E ele diz assim: Deus falou, mas não é isso. Ele mudou o foco. E até os dias de hoje ele está trabalhando para você sair do foco de Deus na sua vida e na sua história. Por isso, uma das coisas que a gente precisa, irmãos, é evitar distrair. O mundo está cheio de coisas para tirar a nossa fé, para roubar a nossa esperança. O mundo está cheio de coisas que parece ser coisa boa, mas no fundo é coisa ruim e destruidora. Marcos 11:22 diz o quê? Respondeu Jesus: tenham fé em quê? Em Deus. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sua fé vai te guiar, sua fé vai te proteger, sua fé vai te sustentar e sua fé vai te fortalecer em todos os momentos da sua vida.
Sustente a sua fé e ela vai sustentar você. E para terminar, a recomendação de Paulo, a recomendação de Tiago para o nosso fortalecimento. Tiago 1,3 diz o quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Irmão, você não deve ir aonde Deus não vai. Presta atenção. Quem aqui deseja ser fortalecido nessa noite? Amém? Quem aqui deseja contagiar? Quem aqui deseja ser fraco nessa noite? Tem alguém aqui que deseja ser fraco? Quem aqui deseja contaminar? É isso que Deus tem para nós? Agora presta atenção, porque Deus é a nossa força e vitória, mas a sua carne é a sua fraqueza e derrota. Qual a sua resposta para Deus? Você vai querer Deus ou você vai querer a sua carne? Vamos ficar de pé e vamos orar?